dissesse assim: eu quero que caia um trovão na minha cabeça, se eu conhecia ele. Ele foi capaz de dizer isso, mais ou menos isso. Tudo menos confessar publicamente que conhecia Cristo. Mas depois que Jesus marca um segundo encontro com Pedro, e faz uma segunda pesca maravilhosa, e pela segunda vez dá a Pedro a carta de demissão, dizendo: eu não quero que você seja pescador de peixe, mas você agora vai ser pescador de homens, porque o pescador de peixe pega a criatura viva, e quando vem para sua mão ela fica morta, mas o pescador de homem pega a criatura morta no pecado, e quando apresenta o evangelho ela fica viva. Aleluia. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, agradeço a hospitalidade da igreja e do Santo Ministério em nos receber aqui esta noite. O tema que foi escolhido é discípulos cheios de poder. E temos como manual normativo, instrutivo, para esta reflexão, o 5º livro do cânon do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Um manual de missões, um manual de evangelização, um manual também doutrinário, pois embora seja um livro histórico, mas aqui há lições que o Espírito Santo ensina à igreja, de maneira claríssima e evidente. Também um manual eclesiástico. Lendo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender a dinâmica do Espírito Santo nos primeiros anos da igreja que Jesus comprou para si. E lá em 16 de Mateus, quando Jesus disse a Pedro que edificaria a sua igreja nele, em si mesmo, em Cristo, como pedra angular, como rocha eterna, ele evidentemente cumpre isso em Atos 2, no derramamento de poder, pois antes de Jesus conceder qualquer vitória, qualquer recurso à igreja, a primeira coisa que ele quer conceder ao seu povo é poder. Porque a igreja pode ter instalações, pode ter recursos humanos e materiais, pode ter influência na sociedade, mas se a igreja não tiver poder, ela não avança, porque a tarefa dela é uma tarefa espiritual, é uma tarefa sobrenatural, e só pode ser realizada com o poder que vem do alto. Em Lucas 24, Jesus deu ordem para que ficassem reunidos até que do alto fossem revestidos de poder. Porque o que a igreja precisa não vem de dentro e nem vem de fora dela, vem do alto. É a fonte de poder que nós recebemos do Senhor. Vivemos uma geração que é a geração da autoajuda, mas nós devemos ser a geração da ajuda do alto, alto com ele, né? De onde vem evidentemente a energia deste poder espiritual que nos motiva a trabalhar. Antes deste derramamento, nós vamos ver os discípulos trancados, cabisbaixos, acovardados, entristecidos, morosos, alguns até murmurando. Aí no jogral, o irmão disse que o crente que murmura, ele não obtém vitória. Isso é uma verdade, porque a murmuração é até um pecado. E nós vamos observar que o medo que os discípulos tinham do sinédrio judaico, do Império Romano, impediu em algum momento que eles avançassem. Por isso que Jesus, lá em João 20, vai fazer uma visita aos discípulos depois de ressuscitado, atravessa a porta de maneira sobrenatural, e a primeira coisa que Jesus fala é uma saudação de paz, e o evangelista João diz que ele sopra o seu espírito naquele lugar. Eu creio que uma amostra grátis
de outro vento mais forte que ele ia soprar mais à frente, não é isso, irmãos? E os discípulos vão começar a ficar animados. Jesus, antes de ser ascenso aos céus, faz a famosa promessa de Atos 1:8, dizendo que eles receberiam este poder do Espírito Santo para se tornar testemunha. E essa testemunha aqui é mártir, uma pessoa que está disposta a morrer, se preciso for, por causa da fé. Homens que estavam com medo da morte, Jesus está dizendo: vocês vão ficar tão cheios de poder que não vão ter medo nem da morte, e não vão ficar calados, porque quando eu derramo poder, esse derramamento de poder meu, de Deus, vem acompanhado de fala cheia de ousadia e de autoridade. Quem é cheio de poder de Deus não fica calado e nem fica parado. Mas não fica calado como assim? No tocante à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Crente cheio de poder, você diagnostica com 2 elementos básicos. Se ele só quer viver dentro do templo, ele não está totalmente cheio de poder. Se você marca trabalho evangelístico e ele vira meteorologista e diz: amanhã eu não vou poder ir porque vai chover, ou ele profetiza que vai adoecer, não é? Eu vou ficar rouco, eu vou ficar tonto, não vai dar, estou sentindo que vou ficar mal. Esse crente ainda não está cheio de poder, porque o Senhor Jesus disse: quando eu derramar poder, vocês vão falar a minha palavra em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, fazendo assim uma comparação bem grosseira, seria o templo central. É bom ficar no templo central, não é? Nós temos cadeiras acolchoadas, temos um excelente som, temos uma excelente estrutura, há grupos bem ornamentados para o louvor, para a pregação da palavra, recepção, mídia, bons dirigentes, nossos pastores estão perto de nós, então é bom ficar no templo central, é ótimo. Mas Jesus disse: eu quero que vocês também vá para o deserto da Judeia, não é? O que vocês têm feito? Eu quero que vocês saiam da zona de conforto. Mas lá não tem mídia, mas tem poder. Mas lá não tem equipe de recepção, mas tem poder. Mas lá não tem dirigente de culto, mas o meu poder vai dar a direção do que vocês vão falar. Glória ao nome de Jesus. Eu vou derramar tanto poder que vocês vão para Samaria. E a gente sabe que judeu tinha nojinho de Samaria, aversão de Samaria, por uma disputa étnica e até teológica. Mas quando o poder chega, a gente vai para onde a gente não quer. A gente faz aquilo que a gente não gosta, mas o que Deus gosta a gente passa a fazer, não é isso, irmãos? Glória! Vai ficar tão pequeno que vocês vão até para o fim do mundo, vocês vão até para os confins da terra. Mas a gente está até glorificando, só que a gente sabe que não foi tão rápido assim. Atos 1:8, Jesus disse: eu quero derramar o meu poder para ele ser uma centrífuga. Eu vou lançar vocês do centro para os polos, para os extremos, porque na antiga aliança Deus trabalhava de uma maneira centrípeta. Quem queria receber salvação das outras nações deveria vir para o centro, para Israel, para Sião. A bênção de Deus estava em Jerusalém. Então a maneira como Deus trabalhava para operar a salvação era centrípeta, era atraindo as pessoas para o centro. E até nós estamos estudando isso esse trimestre na escola bíblica dominical. Mas com o derramamento do poder em Pentecoste, Deus muda o paradigma e agora não são as nações que vêm para o centro. É este epicentro de poder que vai se ramificar para os 4 cantos da terra. Só que o povo de Deus demorou a rodar essa catraca, demorou a girar essa engrenagem. E eu quero dizer aos irmãos com muito jeito, com muita humildade, não quero ser o dono da verdade, mas aprendendo com Atos. Quando o Senhor derrama poder e dá uma ordem, se a gente não for por bem, a gente vai por mal, mas a gente vai. Porque Jesus não derrama poder para jogar no ralo, ele derrama poder com propósito. Um grande pregador disse que Deus derrama unção com missão. Unção anda ligado com missão.
Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Para quê? Para pregar, para proclamar, para apregoar, para ordenar. Há uma lista de tarefas. Jesus, em 4 de Lucas, lê esse texto falando dele mesmo. E o nome de Jesus, Cristo, é ungido. Se tinha alguém que tinha unção, e tem, é Jesus, o verdadeiro ungido de Deus. Mas não era unção para ficar regalando o olho, botando o braço para trás, entronchando o dedo, virando o corpo, sapateando no fogo, corinho de fogo, pandeiro de fogo, aqui dentro. Eu digo para ti, tu diz para mim, pega na minha mão e vamos até ali, depois a gente volta. Não, não, este poder é para declarar abertura de prisão para quem está encarcerado lá onde ninguém quer ir. Eu sei que nós somos pentecostais, a gente gosta de um culto cheio da graça, da glória, do poder. A gente gosta de falar em língua, dar glória a Deus bem alto, bater uma mão na outra, manda mais, Jeová. Mas crente cheio do poder, a gente não vê aqui não. A gente vê quem é cheio do poder, falando o evangelho lá fora. Por isso esse saldo de almas salvas, por isso esse saldo alto de vidas permanecendo, porque a igreja está falando e está saindo do conforto de Jerusalém, indo para a Judeia, entrando em Samaria, e quem sabe o Rio Grande do Norte vai ficar pequeno, glória, e a igreja vai ter que avançar para outras nações, para continuar proclamando o evangelho. Mas como eles não fizeram isso, digamos assim, por bem, em Atos 8:1, nós vamos ver que eles foram por mal. Como assim? Será que os irmãos não se incomodariam de ver lá Atos 8:1, a maneira como Deus trabalha para sacudir a igreja? Deus, para sacudir a igreja, não convida pregador famoso. Deus, para sacudir a igreja, não precisa de banda, com todo respeito a esta tão bela que tem. Deus, para sacudir a igreja, não convida cantor. O que é que Deus faz para sacudir a igreja? Evento? Não, glória. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Olha, se a igreja não tivesse poder, ao ser perseguida, ia todo mundo para o bunker, se esconder no porão, correr para a caverna. Mas como estavam cheios de poder, o diabo pegou em bomba, porque o pai mandou uma grande perseguição, e Lucas diz, todos, quem queria e quem não queria, quem gostava e quem não gostava, quem ajudava e quem atrapalhava, todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. Vocês não querem ir não agora? Pois eu vou mandar luta, vou mandar prova, vou mandar ameaça de morte, vou mandar Saulo bufando como um touro velho, como um tigre esfomeado, querendo vos tragar, mas vocês não vão temer, e vão, como uma centrífuga de Jeová, avançar e avançar na pregação do evangelho. E foram tanto, que em Samaria se estabeleceu uma bonita congregação, e o dirigente daquela congregação era o diácono evangelista Filipe, e foi enviada uma comitiva para visitar aquela congregação, uma comitiva com 2 apóstolos, Pedro e João. E Deus sabe trabalhar direitinho, porque antes de Jesus ser morto e ressuscitado, João, junto com os discípulos, fez uma incursão em Samaria para pedir apoio para o trabalho evangelístico, e recebeu somente indiferença. Lembre-se que João é o apóstolo do amor, mas ele voltou tão indignado com aquela rejeição que pediu a Cristo, que tal a gente orar para descer fogo do céu e matar tudinho? O do amor. O do amor. Jesus disse, calma, varão, não é assim não. Esse discípulo que lá atrás queria orar,
para descer fogo para matar, agora vai na comitiva enviada pelo Templo Central visitar a nova congregação de Samaria. E Lucas 8 diz que, lá pelo final do culto, eu creio, o dirigente da congregação, Filipe, chama a congregação para orar, para batizar com o Espírito Santo, e convida quem para orar? Eu quero convidar o apóstolo João. Ele vai orar para Jesus batizar. Aquele que antes de Jesus ressuscitar, queria orar por fogo para matar, agora depois de Pentecoste, está orando para o Senhor derramar fogo para batizar. Louvado seja Deus. A igreja vai crescendo, cheia do poder do Espírito Santo. De que é que estamos cheios esta noite? Eu não vou dizer assim, quem está cheio de poder, levanta a mão e dá um glória. Isso é muito superficial. Como é que eu sei quem está cheio de poder? Não fica calado e nem fica parado aqui dentro. Esta unção está disponível para a igreja do século 21, e cadeias continuam sendo quebradas, portas do inferno continuam sendo destruídas, algemas continuam sendo despedaçadas, cativos continuam sendo libertos. E com todo respeito, Deus não está usando o corpo de bombeiro, Deus não está usando a guarda municipal, com todo respeito, eles têm as suas funções louváveis e honradas. Deus não está usando a guarda nacional, Deus não está usando a guarda ambiental, mas está usando os seus Pedros, os seus Joões, glória, que não são conhecidos por nada, a não ser pelo poder de Deus que habita na sua vida. Antes do poder, Pedro estava se escondendo. Depois de poder, aonde é que está Pedro? Atos 1, nós vamos ver que este Pedro, cheio de poder, agora está tirando a primeira escala de culto da igreja. O Pedro que disse que não conhecia Jesus lá atrás. E um dos evangelistas dizem que, ao ser interpelado por uma mulher de dizer, você andava com ele mesmo? É como que Pedro dissesse assim, eu quero que caia um trovão na minha cabeça, se eu conhecia ele. Ele foi capaz de dizer isso, mais ou menos isso. Tudo, menos confessar publicamente que conhecia Cristo. Mas depois que Jesus marca um segundo encontro com Pedro, e faz uma segunda pesca maravilhosa, e pela segunda vez dá a Pedro a carta de demissão, dizendo, eu não quero que você seja pescador de peixe, mas você agora vai ser pescador de homens, porque o pescador de peixe pega a criatura viva, e quando vem para sua mão ela fica morta, mas o pescador de homem pega a criatura morta no pecado, e quando apresenta o evangelho ela fica viva, aleluia. E como Pedro parece que não entendeu, Jesus parece que desenhou, eu quero que você seja pescador de homem, eu quero que você seja pastor de ovelha. Está aqui a credencial, você vai ser o primeiro pastor da igreja. E a primeira lista de culto quem vai tirar é você. Você é o primeiro escalado da vigília de Pentecoste. Hoje muitas igrejas marcam vigília, tem o louvor, tem a hora da marcha, tem a hora da quebra de maldição, tem a hora do clamor pela prosperidade, mas não tem a hora da oração. Mas quando o Senhor Jesus mandou reunir a igreja, mandou a igreja ficar orando até que recebesse poder. Ele não marcou. Por quê, queridos irmãos? Nós temos que lembrar, avivamento não é marcado e nem é agendado por nós. Tem muita performance em nosso meio. Tem muito cantor, pregador, profeta, dirigente do culto que diz, daqui a 3 segundos vai acontecer algo espetacular. Não acontece nada. Vamos dar 7 glórias. Na 7ª glória, você vai ver o que vai acontecer. Não acontece nada. Porque alguém quer manipular aquilo que não é manipulável. Não é o homem que controla o Espírito. É o Espírito Santo que controla o homem. Glória.
as pessoas não vivem uma vida de oração e querem marcar o momento do avivamento. Isso é impossível. Mas quem leva uma vida de oração, o avivamento acontece como Atos 2:2, de repente. Por que foi de repente, igreja? Porque ninguém disse, dá 3 glórias aí, que quando for na 3ª glória, o chão vai tremer. Não, eles estavam ocupados, concentrados, fixados em orar. Eles estavam tão envolvidos na oração, que Deus surpreendeu eles com o movimento do Espírito. Ninguém disse, já vai acontecer. Não, eles estavam tão compenetrados em dizer, Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. A pausa daquele culto de oração não foi, com todo respeito, para dar um aviso, para fazer um jogral, para fazer alguma coisa. A pausa que Pedro deu para a oração em Atos 1 foi para pregar a palavra. Porque o que produz avivamento na igreja é a pregação da palavra. Pode ter, como teve esta noite, uma linda dramatização. Pode ter, como teve esta noite, um maravilhoso e bíblico jogral, como nós ouvimos. Pode ter louvores, pode ter instrumentistas, pode ter grandes corais. Mas o que produz derramamento de poder, avivamento, mudança de atitude, mudança de caráter na vida da igreja, é a pregação da palavra. Avivamento bíblico, o avivamento do Espírito é bíblico. Pedro parou de orar, começou a pregar, depois voltou a orar, e de repente, um vento impetuoso soprou no lugar, fogo caiu do céu, e todos viram, todos ouviram, e todos sentiram o poder de Deus. Aleluia. Quando o poder de Deus hoje cai, às vezes é só meia dúzia de crente que sente. Às vezes estou dirigindo culto e vejo a igreja naquele poder, lá onde coopero, na igreja que pastoreio. E às vezes eu vejo um crente ou outro que parece que está no mundo, fora do nosso. E eu digo, meu Deus, como é que a pessoa consegue estar no meio de um oceano e ainda ficar seco? Como é que a pessoa consegue estar no meio de um incêndio espiritual e nem derramar uma gota de suor? Tem que ser muito ruim mesmo, muito seco, muito morto, muito frio. Mas quando Deus derrama fogo, todos se queimam. Quando Deus sopra, todos sentem o vento veemente. Porque não é uma performance, não é um trejeito, não é um chilique, é uma visita do Espírito Santo de Deus, que controla o homem, apodera-se do homem e diz, agora tu és todo meu. Eu tomo os teus lábios, tomo tuas mãos, tomo os teus pés, me apodero dos teus olhos, da tua mente, da tua alma, da tua vontade, os teus sentimentos, os teus intelectos, o teu vigor, a tua expertise, tudo agora é meu. Eu vou usar, eu vou tomar, vou instrumentalizar para a minha glória. Temos visto na igreja muito crente isqueiro. É uma chaminha assim que para aparecer você tem que sacudir muito, friccionar e balançar. E quando sai é só um e desaparece. Muito crente acendedor automático de fogão. Muito crente fogos de artifício. É até aquela coisa, mas depois é só fumaça. Este fogo não é do Espírito. O fogo do Espírito queima, 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 queima. Queima, o culto acaba e continua queimando,
A gente vai dormir e ele continua queimando. A gente acorda e ele continua queimando. Vai trabalhar, vai estudar e ele continua queimando. Volta para a igreja e ele continua queimando. Vai para casa, continua queimando. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará, porque o combustível é do céu e não se evapora, para a glória de Deus. Avivamento não é um evento, avivamento é um estilo de vida. E o desejo de Deus não é fazer um ou outro crente pipocar na unção. O desejo de Deus é encher toda a igreja. Inclusive, quando folheamos Atos, e essa igreja é uma igreja doutrinada, ensinada, eu não estou ensinando, só estou relembrando. Embora aqui tenham muitos novos convertidos, mas já estão sendo ensinados. Os episódios de enchimento de poder em Atos são um enchimento pleno, integral, de grupos, homens e grupos inteiros sendo totalmente tomados pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 2, verso 4, é-nos dito que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 4 e 8, nós vamos ver que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou diante do Sinédrio. Lá atrás se escondeu do Sinédrio. Agora estava pregando, fazendo cruzada evangelística diante do Sinédrio. Glória! Era o mesmo Pedro, a diferença é que agora estava cheio de poder. É tanto que as autoridades disseram: quem é este Zé Ninguém? Ele é indouto, homem sem letra, não tem uma teologia muito avançada, não tem um pós-doutorado em divindade. Isso aí, se muito fez, foi o discipulado, sem desmerecer, mas é porque o discipulado é os primeiros passos. E como é que ele está falando coisa que nem a gente sabe? Como é que ele está pregando com tanta eloquência? Quem foi seu professor de oratória? O Espírito Santo é o professor de oratória do crente. Porque Jesus disse qual é a função do Espírito Santo. João 14, 16, 17. Jesus explica bem a função do Espírito Santo para a igreja. Esse neopentecostalismo estranho que quer entrar aqui dentro pinta um quadro de que o Espírito Santo faz alguém se arrepiar. Repito isso porque é muito comum falar isso hoje. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo é a que arregala o olho assim mais aberto. Alguém pensa que para ser profeta é só arregalar o olho. E às vezes eu me pergunto, será que Ezequiel profetizava assim? Jeremias profetizava assim? Será que Amós se profetizava tremendo? Será que Isaías profetizava entronchando o braço? Eu queria poder estar lá para ver, mas eu acredito que não. Muitas pessoas pintam um quadro de que alguém cheio do Espírito Santo é isso. Mas Jesus mostrou que o Espírito Santo tem uma função didática. Ele disse: eu pedi ao Pai para mandar o Espírito, e Ele vai fazer vocês marchar de um pé só, que quando alguém olhar vai dizer, são cheios. Não, Ele não disse isso. Ele vai fazer vocês aprenderem todos os corinhos de fogo, que quando vocês cantar não vai ficar um demônio em pé. Não, nada disso. Ele disse assim: o Espírito Santo vos fará lembrar todas as minhas palavras. Função didática. Porque não tinha como gravar um podcast com Jesus. Não tinha como gravar um áudio enquanto Jesus pregava para ouvir depois. Não tinha como transmitir no YouTube e deixar salvo na playlist para depois ir rever o que Cristo ia falar. Mas ele disse: o meu espírito é didático. Ele vai gravar na vossa mente tudo que eu estou falando. Aleluia. E se vocês precisarem falar alguma coisa nova, Ele vos ensinará na hora. Está lá, Jesus disse:
Ele vos dirá na hora o que haveis de dizer. Tem crente que tem a síndrome de Chicó e João Grilo. Você faz uma pergunta bíblica a ele, diz: eu não sei, só sei que é assim. É mistério. Vou dar o zap do meu líder, do Enoque, e ele vai explicar. Nada disso. Pedro, que era um homem simples, não era um analfabeto, porque todos eles tinham um conhecimento básico, até porque eram comerciantes. Mas Pedro, que era um dos homens mais simples da igreja, não era um doutor da igreja, ele disse: meus irmãos, estejais prontos para dar a razão da vossa esperança a qualquer um que vos pedirem. Pedro disse que todo crente tem que ser um professor de apologética. Agora eu vou dizer uma coisa, me permita, pastor. Você sabe o que é apologética? Sei não, irmão, já está errado. Tem que pelo menos saber já o que significa apologética. Significa defesa da fé. Mas não é só saber o que significa, tem que estar pronto a defender a fé. O apóstolo Judas, não, o Iscariotes, disse que nós temos que lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé é esta? O corpo de ensinos da palavra de Deus. Ao ser perguntado por qualquer pessoa acerca de algo da Bíblia, não podemos responder dizendo: é mistério, porque Paulo disse que o mistério que esteve oculto já foi revelado, vaso. E não foi por anjo, não. O próprio Pai revelou pelas Escrituras. Ninguém precisa mais ir no céu, nem no inferno. Não precisa ter visita de anjo, nem de querubim. O que nós precisamos saber já está aqui, bem revelado. Tem que conhecer palavra, tem que ter conhecimento. Mas não é só conhecimento. Tem que temperar este conhecimento com óleo da unção. Porque tem gente que tem um conhecimento, tem a retórica, a dicção, não é? Muda até a voz para pregar. Mas isso não salva. Aleluia. Porque Paulo era erudito. Mas ele disse a uma das igrejas: eu não fui a vocês com sabedoria, com persuasão, com R's, com S's. Eu fui com poder. Porque é poder que cura. Aleluia. É poder que liberta. É poder que tira alguém do vício, da prostituição. É poder que tira alguém da frieza. É poder que arranca alguém da ignorância, do ceticismo, do ateísmo. Abre a tua mão, recebe poder, glória. Aonde é que o crente recebe poder? Num culto como este, irmão. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está visitando a igreja e dizendo: recebei poder, recebei virtude, recebei autoridade. Eu coloco na vossa mão a autoridade, na vossa boca a palavra. Receba, estude a palavra e viva uma vida piedosa de oração, porque Deus vai preencher a pregação do evangelho com a unção do Espírito. E enquanto tu abrires a tua boca, cadeias serão quebradas, em nome de Jesus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus. Pedro pregou, irmãos. Na primeira escala de culto, foi interrompido pelo Pentecoste. Na segunda escala de culto que ele tirou, já foi uma cruzada evangelística. A primeira foi na vigília, digamos assim. A segunda foi na cruzada evangelística. Naquele culto ele deu um grande trabalho à equipe do Enoque, porque quando fez o convite foi quase 3 almas. Então deu muito trabalho, mas foi feito. Glória. Glória, porque quando se prega a palavra, Deus faz a parte dele. Glória. E qual era o tema da mensagem apostólica? 3 segredos para a felicidade, 4 passos para a prosperidade, como ter um sono tranquilo na presença de Jeová, como digerir bem o alimento na presença do Espírito Santo. Não. O tema da pregação apostólica, inclusive Atos, é um manual homilético. Irmão, não sei como pregar, lê Atos. Lá nós temos pregações inteiras de Pedro, de Paulo, de Estevão, riquíssimas.
E todas estas pregações, eu até pergunto como tarefa de classe, os irmãos sabem, qual era o tema central da pregação dos apóstolos registrado em Atos? Alguém poderia falar? Eu vou dar a resposta, mas se alguém puder me ajudar. O passo da bênção, o segredo da vitória, como se livrar dos inimigos, como afugentar a inveja? Não. O tema central da pregação apostólica era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sim ou não? Dá para a gente folhear um pouquinho, ainda tem tempo? Vamos ver só a prova disso? Atos 3, verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 26. Ressuscitando a Deus, a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Atos 4 e 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está este diante de vós. Atos 5, verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Veja Atos também, capítulo 10, versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse. Atos 13, verso 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu estou só citando os tópicos, mas isso aí tudo são pregações. Atos 13, 34, e que o ressuscitaria dos mortos. Atos 13, 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E por aí vai. O tema central da pregação era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero até lembrar aos irmãos, como cristãos que somos, a gente não deve ficar nenhum culto, sem fazer menção da morte e da ressurreição de Jesus. Ele, para assegurar que a gente não vai esquecer, instituiu o memorial da ceia do Senhor, para pelo menos ver se uma vez no mês a gente se lembra deste assunto. E a gente está indo por aí para culto de ceia, que se canta de tudo, se prega de tudo no culto da ceia, menos morte e ressurreição. Eu creio que Jesus olha do céu e diz, nem na ceia? Tem gente que não está nem vindo mais para a ceia. Mas a igreja que é cheia de poder, fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando a igreja recebe poder, queridos irmãos, ela fica com pelo menos 3 características. Porque eu disse aqui que a igreja ela não fica calada nem parada. E evidentemente tem muitos trejeitos aí neopentecostais que alguns pensam que é a característica bíblica do pentecostalismo, mas não é. Então, por que não buscar nas escrituras qual é a identidade de uma igreja cheia de poder? Porque a igreja de Atos era uma igreja cheia de poder. Até para ser diácono, Atos 6 nos mostra, no verso 3, que um dos requisitos para servir bandejas era ser cheio do Espírito Santo. Será que é porque eles se viam cortando o laço? Será que eles passavam a bandeja se tremendo? Não. É porque tudo que se faz no reino de Deus tem que ser pelo Espírito de Deus. E quem é cheio do Espírito de Deus, não ora para Deus matar, ora para Deus dar vida. Tem muita gente por aí, como é trabalho de novo convertido, eu acho importante falar essas coisas. Tem muita gente que diz, olha, eu sou muito cheio, viu? Não toque em mim não, senão você se queima. Não olhe para mim assim não, que eu sou assim com Jeová. E se eu orar por você, acontece. Não, irmãos, isso não é ser cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito?
E Estevão ensina no capítulo 7. Enquanto pregava, no versículo 54, os fariseus se enfureciam e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. E ao invés de orar para matar, ele ora no verso 60, Senhor, não ponha na conta deles esta raiva, eles não sabem o que estão fazendo. Crente cheio de poder é misericordioso, crente cheio de poder perdoa, crente cheio de poder não guarda amargura nem rancor. É alguém jogando pedra e ele deixando de olhar para a afronta e olhando para o céu. Se olhar para a terra, vai se embaraçar, mas se estiver cheio, olha para o alto, olha para o Pai, não olha para a afronta, mas olha para Cristo, se levantando do trono para estender as mãos e consolar a tua vida, a tua alma. Glória a Deus. Os irmãos precisam da obra da permanência. Não basta aceitar a Cristo, tem que permanecer em Cristo. Só em João 15, pelo menos 5 vezes, Jesus usa a palavra permanecer. E para permanecer, tem que ser cheio. Porque vai ter alguém no teu caminho com uma pedra. Vai ter alguém no teu caminho com uma lança. Vai ter alguém no teu caminho com uma seta, com um arco, com carros de guerra. Mas olhando com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, cumpramos a carreira que nos está proposta. Ali em Hebreus 12, carreira não é carreira gospel. Eu tinha 10 seguidores, agora eu tenho 180, minha carreira está prosperando. Não é isto. Carreira ali no original grego é agonia. Sabia que tem um sofrimento preparado para você? Sabia não, irmão? Pois fique sabendo. Sabia que tem um pacote de provação para a sua vida? Já tem. Mas Cristo, desprezando a afronta, continuou cumprindo o propósito do Pai. E agora, como modelo, está nas alturas, dizendo, olha para mim, toda caminhada, eu tenho que olhar para o chão, senão eu tropeço. A caminhada cristã, espiritual, é a única que eu não devo olhar para o chão, para baixo, porque se eu olhar, eu tropeço. A caminhada espiritual é a única que eu tenho que correr, olhando para frente e para o alto. Tu visse o que falaram de tu? Vi não, porque eu estou focado em Jesus. Tu soube o que alguém falou ali? Também não estou sabendo não, eu estou sabendo agora é da palavra. Tu percebesse aquele me disse, oxe, isso aí é passado, agora eu conheço é a Jesus, eu me relaciono com Ele, cumpramos, Ele vai cuidando das lutas, Ele vai administrando o sofrimento, Ele vai livrando do mal, e a igreja vai caminhando, precisa correr não, vá caminhando passo por passo, porque já já atravessaremos o Jordão, e chegaremos na Nova Jerusalém. Receba força para caminhar esta noite. O poder de Deus te dará força para suportar as afrontas e para chegar na Nova Jerusalém. Às vezes, na hora do corinho de fogo sapateia, na hora do manto se arrepia, mas basta o seu nome não ser apresentado na lista de visitantes, me dê minha carta. Ninguém me valoriza aqui. Nós não fomos chamados para ser valorizados. Mas sabe por que nós estamos com uma geração de muitos crentes raquíticos, subnutridos? Porque a gente canta e prega sobre a caneta, sobre a coroa, sobre o sapato, sobre a cortina. Vai entendendo o que eu estou falando, a analogia. Sobre o palco até a gente canta. Mas cantamos e pregamos pouco sobre cruz. Jesus não disse para ninguém, quer me seguir? Pega a coroa de vitorioso. Quer me seguir? Pega o manto de príncipe.
vou te botar na cadeira mais alto, para todo mundo ver que tu é alguma coisa. Não, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas aquele que perder a sua vida, aquele que abrir mão dos seus prazeres, aquele que renunciar à carne, este vai salvar a sua vida, porque abrindo mão aqui e recebendo do Pai na eternidade. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Atos era uma igreja cheia, e por ser cheia, ela tinha 3 características, e já vou para a conclusão desta brevíssima reflexão. Lá em Atos 2, versículo 42, depois de receber poder, o doutor Lucas, inspirado pelo Espírito, registra que eles se mantiveram, permaneceram, perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Vamos ler junto, irmão, esse texto, acho que valia a pena, não é? Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, parece que tem uns que ainda não estão, não sei se trouxeram todos, mas se os irmãos trouxeram a Bíblia, puder abri-la, lê-la, amá-la e praticá-la, vai ser muito bom. Porque tem uns que nem traz, tem uns que trazem, mas não abrem, tem uns que abrem, mas não lê, tem uns que lê, mas não crê, tem os que crê, mas não pratica, e tem os que praticam, mas são religiosos e não amam. Mas nós temos que andar com ela, abri-la, lê-la, meditá-la, crê-la, praticá-la e amá-la para prosperarmos na presença do Senhor. Vamos ler todos juntos, Atos 2, 42 até o 47. Acho que a maioria de nós usa a versão corrigida, vai ficar um bonito coro. Todos juntos. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui tem pelo menos 10 características de uma igreja cheia de poder. Observe que em nenhum momento diz que eles arregalavam os olhos, se arrepiavam e tronchavam os dedos. Mas pelo menos tem 3 aqui que eu queria chamar a atenção. Crente cheio de poder, ama a palavra, ama as almas perdidas e ama a casa do Senhor, a igreja do Senhor. A igreja cheia do poder orava e perseverava na palavra. Ela é a primeira característica. Não é o horóscopo, não são os signos, as piadas, as anedotas, as filosofias, nem as ideologias. Crente cheio de poder gosta de Bíblia. Não é de Bíblia como caixinha de promessa. Irmão, me dê um versículo. Não, esse não, outro. Não, não é isso. Amar a palavra é meditar nela de dia e noite e colocar em prática. Crente cheio de poder conhece as Escrituras e pratica ela. Crente cheio de poder evangeliza, proclama o Evangelho, faz missões. É por isso que o Senhor acrescentava à igreja todos os dias o que se haviam de salvar. E crente cheio de poder ama estar na igreja. Na era dos desigrejados que dizem: meu pastor é Jesus Cristo, dele posso confiar. A igreja sou eu, não mexa na minha intimidade. Essas pessoas rasgam Atos 2, porque a igreja cheia de poder não tem alergia ao ambiente congregacional. O texto bíblico diz, nós acabamos de ler, que eles estavam unânimes todos os dias no templo e em casa,
Hoje, se você vier 3 dias na semana na igreja, já lhe chamam de fanáticos. Tem crente que se vier na terça, ele não tem força para vir na quarta. Tem que ter um intervalo aí de 5 dias para se recuperar. Se o trabalho for tarde e noite, ele diz que não tem condição. Escolha, pastor, ou à tarde ou à noite. É muito difícil para mim esta jornada. E tem uns que só lembra que é crente no templo, na hora do culto. Quando chega em casa é qualquer música, qualquer programação, qualquer conversa, qualquer tipo de relacionamento. Mas a igreja pentecostal é crente no templo, é crente em casa, é crente na rua, é crente na praça, é crente na feira. Aleluia, aleluia. Aonde ele passa, alguém diz: olha ali, ó, ali tem um vaso, ali vai um instrumento do Senhor, porque ele todos os dias estava na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra, orando e recebendo poder para sair nos 4 cantos, evangelizando ainda mais. Que a igreja em Parnamirim e os arredores continue amando a palavra, continue amando as almas perdidas e continue amando estar na casa do Senhor para receber mais poder e continuar fazendo esta grande obra em nome de Jesus.